Vários anos se passaram, a família cresceu, mas House of the Dragon não é uma história bonita. O 6º episódio chegou lotado de conspirações, de brigas e de morte. Fora isso, tiveram várias costuras pro primeiro episódio e também para eventos importantes do futuro. Vem comigo entender tudo agora. Galera, tem coisa mais satisfatória que você dar uns presentinhos, fazer compras online, realizar aquele sonho de consumo de objetos, roupas, ou qualquer outra coisa que você vê no site gringo. Tá vendo no site gringo lá, aquelas coisas malucas, né? Todas coloridas, né? Dá uma vontade de comprar. Eu sei porque eu já fiz muito isso. Eu ficava babando aquelas lojas virtuais da gringa, mas na época eu nem tinha cartão internacional. Você tá nessa? Porque, porra, eu ficava olhando, como é que eu vou comprar? Não podia, né? Então se prepara que os humilhados serão exaltados. Que é isso? Chegou agora a vez de todo mundo com a Avenue Bank, que facilitou para geral ter o primeiro cartão de débito em dólar. Não é cartão pré-pago, ok? É cartão internacional de verdade. A abertura da conta é de graça e o cartão virtual também. Se você quiser o físico, é só você pagar o frete que logo ele vai estar aí na sua casa, na sua mão. Pô, bom demais. E a melhor parte, não tem burocracia. Com poucos minutinhos você abre a tua conta aí no teu celular, sem pagar nenhuma taxa. Aí pronto, você vai ter todas as vantagens de um cartão internacional que aceita em mais 150 países. Dá para usar em sites internacionais até nas suas viagens para o exterior. Então clica agora aqui no link que eu deixei aqui embaixo, tá? Pra você abrir tua conta e pedir teu cartão. Chegou a tua hora, né? René Fernandes, Peter aqui. Uma coisa que a gente adora nas séries é o visual bonito, aquela produção caprichada. Quem é que não gosta disso? A gente percebe que tá vendo uma coisa, porra, de outro mundo, outro patamar. Só que não tem pra ninguém. Quando a história é casca grossa, é dinâmica, quando cada episódio tem importância, virada de jogo, porra, é isso que importa. É isso que prende a gente, pô, galera. E no contexto que a gente tem hoje em dia, galera, no contexto de hoje em dia, é impossível de não comparar com Anéis de Poder, que é uma série muito mais cara, mas não chega nem perto de empolgar, igual a gente tá empolgado com House of the Dragon. Pô, não é possível alguém não pensar uma coisa dessa. E é o seguinte, Peter, mas as séries são totalmente diferentes. Isso a gente pode discutir, beleza. Elas são histórias diferentes, mas a gente compara porque são histórias fantasiosas, aquela coisa de reino fantasioso e tal. Então a gente compara, e são produções caras. Só que uma é muito mais cara e empolga muito menos. O que conta é história, é arco de personagem, é isso que a gente quer. A gente quer uma coisa que prenda a gente, conspiração, traição, aquela coisa que a gente quer saber o que vai acontecer no próximo. Não é beleza, porra. Beleza, fica me assistindo aqui direto, né? Pô, e é isso que a gente tá tendo cada semana com House of the Dragon. O episódio 6 foi muito dinâmico, concorda? Muitas mudanças aconteceram. E ele tá cheio de camadas pra todos os personagens. Também prende a gente quando cada personagem tem um background legal, uma história bacana. Então bora esmiuçar os detalhes dos principais acontecimentos. Só antes, comenta aqui embaixo. Tá curtindo essa série? Qual nota você dá de 0 a 10? Melhor que Game of Thrones até agora? Manda ver agora aqui nos comentários. Aproveita que vai nos comentários, deixei 3 links no comentário fixado pro IBEST. Dá essa força pra gente, você que votou primeiro, a gente tá na final das 3 categorias que a gente tá disputando. Já tá marcado, é só você tocar e confirmar o voto na outra página que vai abrir. É fácil demais, 10, 12 segundos por cada clique. E pô, talvez a gente consiga trazer esse troféu pra casa, vai ser muito maneiro, vai ser, porra, presente, toda uma jornada que vocês estão me entregando. Obrigado de coração, vamos lá. Para começar, um detalhe, tá? Como a gente já tinha previsto aqui, a abertura da série já mudou, né? Mostrou os filhos da Rhaenyra. Você tinha notado isso? Eu já tinha falado isso com vocês, né? Já fiz até um vídeo sobre a abertura. A história do episódio 6 tem um salto temporal de 10 anos. Ele já começou com a Rhaenyra dando a luz. Agora se liga nisso. A Rhaenyra estava servindo ao reino. Só que não como uma cavaleira em cima de um dragão como ela queria. Mas sim servindo ao reino, dando herdeiros. Como a mãe dela disse que deveria ser lá no episódio 1. E também no início a gente vê claramente, né, que a relação da Alicent com a Rhaenyra se perdeu desde o casamento no episódio 5. A Alicent exigiu que o bebê fosse levado para ela, veio imediatamente depois de ter nascido, e a Rhaenyra decidiu levar ela mesma. Isso mostra um jogo de forças entre as duas, e nenhuma delas arreda o pé, nenhuma delas volta atrás, sabe? Isso rola em todo o episódio, tanto nesse começo com o bebê, quanto mais pra frente durante o conselho. Se você reparar, no conselho as duas ficam de pé frente a frente, e elas são muito mais incisivas na conversa do que o próprio rei. E sem contar as caras que uma faz quando a outra fala, né? Tipo, uma tá falando, a outra... Você percebe isso. A feição de uma olhando pra outra, enquanto a outra fala. Elas não se toleram mais. E o jogo de poder tá reinando em todas as atitudes das duas. Voltando para esse começo do episódio, a Alicent impôs um tipo de humilhação pra Rhaenyra, de que o bebê fosse levado pra ela ver. E a Rhaenyra obedeceu, porque é dever dela obedecer a rainha. Mas mesmo assim a Rhaenyra fez isso
com uma atitude durona, né? O jeito dela. E aí logo a gente entende por que a rainha exigiu ver o bebê. É pra ver se dessa vez o bebê é valeriano. A surpresa é que o salto temporal é maior do que a gente podia esperar. E esse bebê já é o terceiro filho da Rhaenyra. Isso foi uma surpresa. E claro, nenhum deles se parece com o marido dela, o Laenor. E sim, esse é um assunto que a gente percebe que todo mundo faz vista grossa. Principalmente o Viserys. Todo mundo meio que sabe que o Sir Harwin é o provável pai dos filhos da Rhaenyra. Outro detalhe que faz uma referência pro passado é o nome do bebê, que o Laenor escolheu sem consultar a Rhaenyra. O terceiro filho se chama Joffrey, o nome do amante dele que o Sir Criston matou, né, no dia do casamento. Agora, falando de futuro, a Helena, né, filha da Alicent, acabou fazendo uma previsão enquanto analisava um verme. Você reparou nisso? O Aemon, irmão dela, estava conversando com a Alicent. E ele disse, né, ele terá que fechar um olho. Ao mesmo tempo que ela estava falando do verme. Isso também faz um aceno pro futuro do Aemon, que vai perder um dos olhos em breve. Já o Sir Criston tá em outra vibe. Agora ele é confidente da Alicent, totalmente fiel a ela. E ao mesmo tempo também detesta a Rhaenyra. Ele chegou a xingar a Rhaenyra, totalmente descompensado. Isso significa que tudo que a Rhaenyra machucou ele no episódio passado ainda dói. Tá sentindo, né? Ou seja, nem a Alicent nem o Sir Criston perdoaram o que a Rhaenyra fez com eles na juventude. E os dois se uniram pelo sentimento de decepção com ela. Nesse episódio a gente conhece o Príncipe Aegon. Agora, um jovem mancebo nesse momento, né? E na boa, galera, ele é muito psico. Você achou isso também? É mais um aceno pro passado, né? A própria Alicent. Ela literalmente assumiu o papel que o pai dela, né? O Otto, tinha na corte, que é o seu cão de guarda da casa Hightower. Dá pra ver que o Aegon não tá nem aí pro negócio de sucessão, né? Da mesma forma que a Alicent era quando era jovem manceba. Mas agora a própria Alicent age como o pai dela, em clima de guerra, né? Forçando a barra com o Aegon pra lutar pelo trono. E até mesmo se colocar contra a Rhaenyra. Ela quer que eles coloquem contra a Rhaenyra. Teve um ponto interessante na cena dos meninos treinando com o Sir Criston na Fortaleza Vermelha. E isso é mais um detalhe que joga pro futuro. Falei pra vocês, tinha muita coisa se preparando pros eventos futuros, né? Se vocês notarem, os filhos da Alicent usavam verde, que é a cor dos Hightower. E os filhos da Rhaenyra usavam roupas vermelho e preto, né? As cores dos Targaryen. Galera, esse é um easter egg anunciando a Dança dos Dragões. Para deixar mais interessante, nessa mesma cena, o Viserys comenta que é bonito de ver a garotada treinando junto, né? E por isso eles vão ter um laço pra vida inteira. Ou seja, mais uma vez, o Viserys não sabe de nada, né? Inocente pra caramba. A série já tá marcando de que lado cada um dos moleques vai ficar. Nesse mesmo treino, Sir Harwin e Sir Criston engrossaram o caldo. E claro que cada um puxou a sardinha pros seus protegidos. O Sir Criston favoreceu o treinamento dos filhos da Alicent, né? Enquanto o Sir Harwin favoreceu o treinamento dos filhos da Rhaenyra, que supostamente são dele também. E é por isso que o Sir Criston provocou e tomou porrada. Uma das coisas mais impressionantes desse episódio é como o Lord Lionel é decente, né? Ao contrário do Viserys, que é cego pra tudo de errado que a Rhaenyra faz, o Lionel viu a picaretagem do filho dele, Sir Harry, e além de dar uma dura no filho, ele também foi lá abrir a mão do cargo dele de mão do rei. O Sir Lionel é muito honrado. Nem parece um personagem do universo de Game of Thrones, porque quando aparece alguém honrado, né, decente, porra, é realmente tipo algo à parte, né, fora da curva. E não dá pra deixar de falar do fim da Laena ordenando Dracarys pra ela mesma, né, isso foi muito pesado. Daemon e Laena estavam numa vida itinerante, né, o casamento deles era até bom em certa medida. Mesmo eles discordando, eles se entendiam, né? Mas tem aqui mais um espelhamento com o primeiro episódio. Uma das filhas do Daemon com a Laena tem o mesmo sentimento que a Rhaenyra tinha, de ser rejeitada pelo pai, de não ter muita atenção dele. Lembrando que, da mesma forma como o Viserys no começo, o Daemon também não teve um filho homem ainda. E agora perdeu a mulher no parto. Mas essa cena mostra que o Daemon estava passando pelo mesmo momento, né? Que o Viserys passou com a rainha Aemma no episódio 1. E lá pro final, o Pé Torto arrumou um grupo de mercenários para fazer valer os desejos da Alicent, que é se livrar do Lionel. E aí nessa, o Harwin e o Lionel foram mortos. E quem mandou matar foi o próprio Pé Torto, que era filho do Lionel e irmão do Harwin. Galera, tudo que o Lionel tinha de honesto e leal, tem o Pé Torto de desprezível. Tipo, é o inverso, né? Olha que contraste dentro da mesma família. Quem é que não tem um irmãozinho diferente, não é verdade? E aí, depois de tanta confusão, Rhaenyra e Laenor foram pra Dragonstone pra fugir das fofocas sobre os filhos. E o caso também com o Sir Harwin. E é lógico que o Viserys ficou sofrendo demais com a partida dela. E falando nele, ele tá, porra, definhando demais, né? Mais do que antes, agora, né? Bem mais. Sem o braço, todo capenga. Tá nítido que o Viserys tá, tipo, com um pezinho na cova, fazendo hora extra. E a mostra dele é o start pra Dança dos Dragões, ok? Todas as peças desse jogo estão se movimentando. Se movimentaram um pouquinho mais nesse episódio. Não esquece, galera, deixei 3 links aqui embaixo, um votinho cada um. Se a gente conseguir com que todo mundo aqui vote, a gente traz esse troféu pra casa. A gente consegue fazer isso. Porra, tô muito animado. Já pensou, criador de conteúdo? Porra, é bom demais isso. Obrigado, só por você ter me colocado na final. Só a esperança de ganhar esse troféu já tá me alimentando demais. Tamo junto, comenta aqui embaixo.
Você tá curtindo essa série? O que você tá achando da série nesse momento? Obrigado por mais esse vídeo. Toca aqui agora pra manter a sua inscrição. Se você não tá inscrito, se inscreve agora. Tá se inscrevendo agora ou já tá inscrito? Ativa o sininho. Galera, notificação é o mais importante. Eu tô sempre alimentando esse canal com novos conteúdos. Conteúdos diários, atemporais, e os diários são noticiosos. Você precisa entender o que tá acontecendo no cenário nerdístico. A gente tem uma equipe muito casca agora que tá sempre antenada no que tá acontecendo. E a gente traz pra cá, só o filé. Tamo junto. Até a próxima. Fui!